Agora, continuando, eu quero chamar ao palco agora a Sula Alves, que é diretora técnica da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. A gente vai entender um pouquinho, né, como é que a promoção de práticas ambientalmente responsáveis, aliada à garantia da segurança alimentar do setor de proteína animal, contribuem para consolidar o Brasil como uma liderança realmente agroambiental global. Sula, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito bom a gente poder afinar esse discurso aqui, né, com todas as outras pessoas que falaram anteriormente. A gente vai vendo que, enfim, né, Jaque, nós estamos chegando nessa conversa afinada que a gente tanto precisa, né? E a gente também ouviu aqui muito falar da palavra vocação. Vocação é realmente, quando a gente fala de sustentabilidade, é uma das palavras que a gente mais tem que pensar. Vocação e também aptidão. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que produzido com o menor esforço possível, vamos dizer assim, né? Com a menor exploração dos recursos, com o menor impacto. Isso é possível quando a gente tem aptidão. Então, a gente pode dizer do Brasil a sua aptidão natural para ser sustentável. Esse é o primeiro ponto. Não se consegue produzir com excelência, não se consegue produzir com menor impacto se eu tenho que exaurir recursos, se eu tenho que fazer tantos investimentos que tornam aquela atividade já não mais sustentável. Então, aptidão seguida de vocação. Nós somos um povo vocacionado porque desde sempre nós estamos ligados a essa aptidão que a gente tem natural. Então, eu costumo dizer muito que a gente tem aptidão e temos vocação natural para a sustentabilidade. Colocando, então, em pontos, né, essas questões, nós temos recursos naturais que vão desde clima, né, condições para a produção de alimentos. Muitos dados foram compartilhados aqui agora e a gente vê o quanto que isso tem contribuído, né, dentro da agricultura e da pecuária. Produção de grãos, que depende também de uma qualidade de solo, uma qualidade e uma oferta hídrica adequada. O nosso sistema de produção integrado, em que a gente coloca famílias participando de grandes negócios, e a gente também tem a questão aqui da sustentabilidade social envolvida, né? A nossa flexibilidade para atendimento de mercado, porque o brasileiro é criativo. E ser criativo também é uma ferramenta para a sustentabilidade. Porque a gente se adequa às necessidades dos mercados, porque a gente quer entregar de acordo. Isso também faz parte de um aspecto social muito importante que às vezes a gente esquece, que é a inclusão. Uma vez que eu tenho a criatividade de produzir com menor custo e ter condições de entregar um produto acessível, e uma vez que eu tenho também a produzir produtos que vão atender até mesmo questões culturais ou religiosas, eu estou trabalhando de uma maneira sustentável no aspecto social. Investimento em tecnologia. A avicultura e suinocultura brasileiras são um grande exemplo de uma revolução industrial no campo. O que hoje a gente produz de carne em pequeno espaço de tempo e espaço físico é mostrar uma revolução industrial que atende os anseios de uma atividade sustentável. Então, por isso, e não por sorte, é que nós hoje somos o segundo maior produtor de carne de frango do mundo e o primeiro maior exportador, entregando essa carne a mais de 150 destinos. Também configuramos no 4º lugar na produção de carne suína, que é uma das carnes mais consumidas no mundo. E conseguimos sustentar essa produção de carne em momentos de crise sanitárias. Eu vou falar aqui mais à frente o quanto que a sanidade também é um pilar da sustentabilidade. E o 5º maior produtor de ovos, essa proteína tão completa depois do leite materno, e que chega na mesa de consumidores de diversos poderes, diferentes níveis aquisitivos, de poder aquisitivo. Então, nós estamos produzindo alimento de qualidade e que vai atender a necessidade nutricional. Isso é garantir a segurança alimentar. Isso é um aspecto muito importante da sustentabilidade. Eu consegui fazer a entrega desses alimentos de forma em que eu tenho a menor exploração dos recursos naturais e menor impacto ambiental. Eu coloco muito essa situação porque a gente tem visto alguns países que estão querendo despontar na questão da sustentabilidade e fazem um lobby do
go local. Compre de produtores locais. Muito bacana, eu acho que a gente tem que incentivar. Mas se a gente, de fato, está preocupado com sustentabilidade, a gente tem que buscar comprar daqueles que têm aptidão para entregar aquele produto com menor exaustão dos recursos naturais. E isso, ser sustentável, então, é ter essa aptidão natural e ter essa vocação natural que, com muito orgulho, né, a gente vem buscando melhorias, a gente viu as apresentações anteriores, o quanto que a gente vem melhorado, e a gente tem que reconhecer e realmente bater no peito e saber falar bem da nossa produção. Porque, infelizmente, uma das coisas que a gente muito sabe fazer é falar mal do próprio Brasil ou do brasileiro. Nós temos que tirar esse sofisma, nós temos que ser os primeiros embaixadores da boa notícia, que é a nossa produção. Temos, sim, claro, muita coisa a melhorar, mas temos muita coisa boa para contar. Então, não esquecendo, como já foi lembrado aqui, que a sustentabilidade ela tem pilares diversos, né? Nós estamos trabalhando com pilares social, ambiental e econômico ao mesmo tempo, quando a gente está trabalhando com alimentos, né? Isso vai desde os aspectos da preservação ambiental, muito bem já colocado aqui pelos apresentadores anteriores, que a gente produz e preserva ao mesmo tempo. A gente não somente compra insumos, de como muitos países fazem, mas a gente produz o nosso produto que vai para muitos países, né? Eu estou aqui falando sobre proteína, né, de carne de aves, ovos e suínos, mas vamos pensar aqui na agricultura no geral, o quanto que a gente tem contribuído com a sustentabilidade, segurança alimentar do planeta. Um outro aspecto muito importante, né? A gente fala muito de mudanças do clima e dos impactos, muita preocupação com a emissão de gás de efeito estufa, que faz e é pertinente, mas existem outros elementos que devem ser resguardados e que a gente tem condições de trabalhar como nenhum outro país. Água. Brasil produz e Brasil também exporta água de diversas formas, seja desde a soja que exporta, seja também na carne, nos produtos de proteína animal que a gente tem. E a água é prevista, escassez hídricas aí, severas em diversos países produtores, e o Brasil é um dos poucos países agrícolas que está aí com seus potenciais, né, de água e capacidade de uso da terra, terras agricultáveis e água disponível, um dos poucos países produtores do mundo que tem ainda preservado essa característica. Energia. Essa também é uma das temáticas que a gente hoje viu aqui comentar. Temos uso de energia limpa e energia renovável como poucos países do mundo. E a gente pouco fala isso, né? A gente deixa isso só levando, apanha com relação a emissões de gases de efeito estufa, desmatamento, e a gente assume uma carapuça, assume uma culpa que não é devida, porque existem outros setores da economia com contribuições até maiores. Mas talvez eles saibam se defender muito melhor do que nós, ou talvez não é uma questão de saber, mas buscarem essa oportunidade. Oportunidade essa que o Canal Rural está criando aqui agora e trazendo pessoas que, de fato, conhecem para falar, para divulgar. Porque, infelizmente, muitas vezes, quem não conhece é que se disponibiliza a falar em redes sociais. Quem não conhece é que se disponibiliza a disseminar a má informação, né? A gente tem que praticar a comunicação clara. Econômico e social. Contribuições nossas, porque realmente sustentabilidade vai depender de alimento. Como já dizem, né, já dizia, não existe paz onde há fome. E a gente tem visto isso no mundo. Alimento, muitas vezes, sendo utilizado como instrumento de guerra. E o que a gente tem agora de estimativas de pessoas em insegurança alimentar no mundo, qual país que tem condições, segundo as projeções, inclusive para a produção de recursos naturais, com a mesma capacidade que o Brasil? Então, nós assumimos uma responsabilidade muito grande com isso, né? Daquela fala lá do Homem-Aranha, com muitos poderes vem grandes responsabilidades. A gente tem o poder, a gente tem potencial e a gente vai ter responsabilidade também. E muito é dado e muito é cobrado também, né? São duas frases que a gente tem que se lembrar. E a gente tem que lembrar também, sobre o aspecto social e econômico, o quanto que nós geramos, né, para além de alimentos para a nossa população e para populações de diversos países, de emprego e renda. Aqui, no caso de frigoríficos de aves e suínos, a gente tem o índice de desenvolvimento humano muito mais elevado quando comparado com cidades que não têm essas atividades.
O quanto que a gente agrega também de possibilidade do homem ficar a campo, de trabalhar, da sucessão familiar, que foi colocada aqui como um desafio, uma importância. Quanto que a gente agrega por ter atividades próprias em alimentação, né? O alimento e a busca pelo alimento está na história de guerras, na história de desbravamento de terras, e a gente tem aqui. E a gente tem, com isso, também um aspecto muito importante da sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico, que é emprego e renda para pequenos produtores. A atividade avícola e suinícola, ela traz para dentro do negócio pequenos produtores. Então, a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala de sustentabilidade, que ela é um equilíbrio desses pilares, que uma coisa não vai caminhar sem a outra, né? E muitas vezes esse discurso vem descasado. E para não deixar aqui, né, na falta de lembrança, a importância do status sanitário, que é um dos maiores patrimônios que a gente tem. Se hoje a gente alcança esses países, tantos países que eu mencionei, no caso de avicultura, mais de 150 países, é porque nós também gozamos de um status sanitário ímpar. Um dos poucos países do mundo, produtores, que não tem registrado a influenza aviária em granjas comerciais. Então, seu status sanitário é preservado para comércio internacional. Também peste suína africana, que são duas doenças muito importantes no aspecto do comércio internacional de proteínas. Tá? Aqui só uma demonstração do quanto que a ocorrência de influenza aviária impactou, por exemplo, no preço dos ovos nos Estados Unidos. Trazendo como exemplo o ovo, porque é uma proteína que é acessível, que é uma proteína que atinge as diversas camadas, e vejam até mesmo lá nesse país a dificuldade que houve para manter esse produto no mercado. Então, a sanidade, que a gente tem falado muito da importância dela ultimamente, é um patrimônio do Brasil e ele é um instrumento de sustentabilidade também. Então, ele tem contribuído para que, não somente aqui no Brasil, mas diversos outros países consigam ter proteína em valor, né, acessível, atingível por famílias e camadas diversas. Uma das carnes, né, especialmente a carne de frango, uma das carnes mais democráticas, acho que é a única carne que não tem restrição religiosa, né, carne de aves, religiosa, cultural, né? Então, nós estamos também contribuindo com esse aspecto. E por isso mesmo, né, que a gente tem visto essa dificuldade da gente falar bem e a dificuldade de chegar no cenário internacional informações verídicas sobre a nossa produção, é que a BPA vem trabalhando com relação à campanha do Good Food. Eu vou pedir aos colegas da produção aí para passar para mim esse vídeo, que é uma campanha desenvolvida, né, pela promoção comercial da BPA, que ela convoca, né, as pessoas a refletirem sobre o que tem pautado, quem é que tem embasado as informações. As minhas ações relacionadas aos discursos sobre o que eu alimento, eles são pautados por quem? Eles têm que ser pautados por nós. Nós temos que ser todos embaixadores. Nós somos um país agrícola, nós temos que ser embaixadores da notícia verdadeira sobre o nosso setor. E a gente, então, fez esse vídeo também para falar para o consumidor. Quem que tem pautado, com quem que você tem se baseado o seu conhecimento sobre a produção de alimentos? There are two sides to every story. Which side have you heard? Sustainability is one of the top priorities for Brazilian poultry and pork producers. Listen to what producers have to say and see how these sectors implement sustainability in the field and at factories. Poultry and pork producers employ the best practices in environmental, social, and corporate governance and take advantage of Brazil's favorable climate. They use innovative genetic, nutrition, and infrastructure technologies to produce more using fewer resources. Farms and agro-industries use clean energy like wind and solar power. They also embrace innovative technologies to reduce emissions and recycle resources throughout the production chain, such as the biodigester, which takes waste and turns it into a source of energy and fertilizer for crops. Using resources prudently is a priority, so the sector's agro-industries promote responsible management and use water conscientiously. Brazil's forest code is one of the most stringent in the world, and most of the poultry, pork, and egg production takes place 2,000 kilometers away from the Amazon biome. Agro-industries abide by international animal welfare standards and promote the rational use of antimicrobials.
Brazilian poultry and pork producers support economic and social development, integrating industry and small farming families in communities all over Brazil. All of this has led to Brazilian poultry and pork producers achieving the highest levels of product excellence, positively impacting people's lives in over 150 countries. A world with hunger is not sustainable, which is why we believe there should be no borders for food. To learn more, go to www.braziliansustainableprotein.com. É isso aí, eu convido vocês a falar da nossa vocação e da nossa aptidão, tá? Muito obrigada.